Acho que ele não trabalha muito, não, porque meu cabelo está ficando branco, dele não fica, eu não sei o que está acontecendo. É bem isso. Data do nascimento, tá certo. Mas a satisfação parecia que não chegava o dia do Caco retornar da nossa casa, porque as palestras dele são muita reflexão na gente para seguir o caminho do bem, da paz e da luz. Porque é isso que nós temos que refletir todo dia a nossa caminhada. Vale a pena ler a questão 919 do livro dos Espíritos. E o tema, ele me falou, por que eu estou nesta família? Por que não me dou bem com a minha família? Hã? Por que não me dou bem com a minha família? Por que eu não me dou bem com a minha família? Por quê? Preste atenção que ele vai dar as dicas perfeitas. Querido Tato, é uma satisfação grande de tê-lo novamente aqui com a sua médio de locomoção, Fernanda Valéria. Obrigado pelo conselho. Olá pessoal, boa noite. Bom estarem aqui, é uma alegria vir aqui a essa casa, Budinha, a Valéria, viagem para a Danilo e a irmã dela. Encontrar vocês é sempre muito gostoso. Conversar sobre o espiritismo, assuntos práticos da nossa vida, só vão fazer melhorar nosso comportamento e sermos mais felizes, que é o objetivo que é o... Isso tudo, tá bom? Esse tema, por que não me dou bem com a minha família, na verdade é logo respondido, porque temos adversários de encarnações muito grandes e que precisamos fazer as pazes com ele. Essa resposta é a primeira, mas também evoluir e desenvolver virtudes em nosso coração, em nosso espírito, que nos melhorem como seres humanos. Essas pessoas que são rivais, que são diferentes de nós em pensamento, em comportamento, são as que mais ajudam a gente a adquirir virtudes que são muito essenciais à pureza do espírito. Todos nós estamos evoluindo aqui na matéria, passando por situações que somente a matéria, os relacionamentos, as circunstâncias possibilitam que a gente lapide o espírito. Se só vivermos situações agradáveis e confortáveis, nós não conseguiremos desenvolver certas virtudes que precisamos delas mais tarde para habitar planetas melhores, termos mais paciência, até um dia nem precisar mais encarnar. Não precisa responder, vou fazer uma pergunta para vocês, não precisa responder em voz alta, mas no íntimo de vocês. Vocês têm na família alguém que é difícil de relacionamento? É legal que a pessoa já olha para o lado assim, já responde. Todos nós temos, viu? Pode saber. Alguns têm muita afinidade, são compreensivos, nos entendem facilmente só pelo olhar. Parece que outros é o oposto. Ele é difícil, ele parece que nos provoca, ou até mesmo, como muitas pessoas comentam comigo, a pessoa fala, parece que eu não me sinto parte dessa família. Ela se identifica como a ovelha de outra cor. Ela percebe que a família se entrosa, se dá bem e ela se sente isolada. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, traz para nós essa explicação muito produtiva e muito proveitosa. O filósofo Aristóteles fala que a razão, o raciocinar sobre alguma coisa, nos ajuda na questão emocional dela. Então, se você percebe por que você não está se dando bem com aquela pessoa, por que briga tanto, e pela razão tem a explicação, você consegue então influenciar nas emoções que são provocadas por aquela situação, por aquela pessoa. Olha só, no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, Allan Kardec escreveu assim, no espaço, esse espaço é o mundo espiritual, tá? Na erraticidade, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição
Então, quando você pergunta, será que eu vou encontrar alguém no mundo espiritual? Você tinha afeição com ela? Você era parecido com ela? Você se dava bem? É provável que você encontre. Porque você está lá no mundo espiritual, segundo esse texto, relacionando com pessoas que você tem simpatia. Mesmo que sejam más, e se você for mal, isso, você vai estar lá. Não é que os maus não vão encontrar com os maus, não, os maus com os maus vão se encontrar, os maus com os bons que não vão. Quando ele fala que no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Então, se você está deslocado da sua família da terra hoje, e você se sente uma pessoa que não se entrosa, não se preocupa, é só um estágio na carne, e logo, quando você voltar ao mundo espiritual, você voltará para o lugar das afeições que você tem. Mesmo que você esteja errado, porque você tem um comportamento inferior ao que essa família tem, você não vai permanecer ali com eles. Eles vão para uma relação de pessoas simpáticas, e você vai para a relação de pessoas simpáticas para você. Ditosos, ou seja, felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação, então quando vocês nascem, apenas momentaneamente os separa, porquanto ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Então, se está chato aqui na tua família agora, aguenta mais um pouco, que logo, logo a gente está de volta aos simpáticos que vão estar com a gente. E se você, como o Chico Xavier falou, que na reencarnação ninguém erra de endereço, se você está numa família que está difícil para você, por algum motivo tem. Aproveita para tirar todo o atraso que você tem que tirar, para não ter que voltar novamente nesse lugar desconfortável. Na vinda para cá, Bauru e Bitinga, dá 1 hora, né, Van? 1 hora e pouquinho mais ou menos. Eu venho conversando com a Van e perguntei para ela: Van, tem na sua família alguém que você não se dá bem, que é difícil de relacionar? Ela falou um nome, quer dizer, que eu não posso repetir aqui, mentira, Van. Falou: não tem. E eu falei: Van, na minha também não tenho. Meu pai e minha mãe e meu irmão, a família ali próxima, que cresci junto ali deles, é tão gostoso o convívio com eles. Claro que tem uma coisinha ou outra diferente, mas totalmente superável pelo amor que nós temos. Tenho lá um primo meio distante que é mais... Sim, mas esse eu consigo me manter distante. Mas se vocês têm na família aquele que é, nossa, muito complicado, que ele não se dá bem com o teu irmão também, ele é difícil, vai ser explicado aqui que faz parte de um processo de progresso de todos vocês, e é preciso aproveitar essa lição, porque ele acabou de falar, logo logo vocês retornam ao mundo espiritual e retornam à convivência com os simpáticos. Você está ligado numa sintonia de energia, de egrégora, de fluido, que vai fazer com que você viva lá com eles. O que Jesus falou e quis dizer quando ele fala assim: caríssimos, há pouco tempo estarei convosco, daqui a pouco eu não estou mais aqui, muitos de vocês vão me procurar. Ele está dizendo, vão me procurar no mundo espiritual, não é me procurar na casa do Simão Pedro, ou vão me procurar em Nazaré, ou vão me procurar em Cafarnaum. Se fosse aqui, vocês acham. Mas como disse aos judeus, também digo para vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Por quê? Porque vocês não estão vibrando na mesma vibração. A simpatia que nós temos é grande, mas muitas coisas vão separar a gente. Aí o Simão Pedro fala: mas mestre, para onde vai que não podemos segui-lo? Ele fala: Pedro, não turve o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Não pode seguir-me agora, mas poderão seguir-me mais tarde. Ele está dizendo, a separação vai acontecer. O Evangelho segundo o Espiritismo confirma o que Jesus está falando. Nós, na nossa simpatia, vamos estar juntos em todos esses níveis que estamos, nas afinidades, nas tendências, com aqueles que gostamos. O meu pai tem muita sabedoria quando ele fala: eu não tenho medo de desencarnar, mas tenho medo de reencarnar. Se preocupe mais com a reencarnação, viu, pessoal?
a desencarnação quase sempre é tranquila. Desde o processo de separar-se do corpo, que é muito mais simples do que unir-se ao corpo, e desde o processo de saber que em que família que eu vou cair agora. Imagina se eu vou justamente com aquele que eu mais tenho repulsa aqui na Terra, aquele que me traiu, aquele que me apunhalou, aquele que me matou, ou que eu matei, e precisa fazer. Portanto, tentemos sair daqui o mais zerado possível. Tentemos sair daqui, pelo menos, não criando mais confusão. Porque Jesus deixou muito claro, vocês vão precisar se entender. Não há como continuar um caminho com dois espíritos que estão inimigos. Vocês vão precisar nascer muitas vezes na mesma família, como irmãos gêmeos muitas vezes. Ah, mas eu conheço dois irmãos gêmeos que se amam, que se dão bem. Maravilha! Não é toda vez que irmão é gêmeo que tem que nascer que vai dar briga. A grande maioria não é. Então eles disseram isso pra gente. Novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se na mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo mútuo adiantamento. A grande maioria das pessoas que vêm conosco são espíritos simpáticos a gente. Pode perceber, se você teve a resposta positiva de um membro da tua família, que você fala, nossa, já sei quem é meu irmão, é minha mãe, ou é meu pai, ou é meu filho, ou é aquele. Isso, é um ou outro. A maioria é gente boa. Mas se você se encontra numa família onde você se sente deslocado, ele vai falar, pode saber, não são da sua família. Você foi colocado ali para algum resgate, para algum crescimento de todo mundo ali, e já volta ao mundo espiritual e é dado o descanso. Mas o Chico Xavier, e confio muito nele, falou que a pior coisa para o espírito desencarnado é a consciência do tempo perdido. Que tempo é esse? Às vezes de não aproveitar para pelo menos tolerar o convívio com o irmão de sangue, teu irmão que dormia no quarto com você, ou a mãe. Tolerar, não era para fazer grandes relacionamentos, era só para tentar conviver. Vocês não conseguem fazer isso muitas vezes numa ceia de Natal, onde você vai e sabe que vai estar lá uma pessoa que, se falar de política, nossa, ela se inflama de uma tal maneira e ela tem um pensamento adversário ao seu. Aí às vezes a esposa fala, bem, não fala disso não, vai. Não entra nesse assunto que dá briga. E você se controla, é isso. Só que a ceia de Natal é só aquele momento ali. Agora, quando você nasce dentro de uma casa, onde você vai conviver quase 24 horas com essa pessoa, precisa de um exercício maior. E é isso que está se propondo. Por que não me dou bem com uma família? Porque você não gosta dessa pessoa, esse espírito é teu adversário. Mas se foi colocado junto, você tem a explicação de que talvez tenha no passado alguma coisa. Ou vocês são muito diferentes e foram colocados juntos. Porque também não precisa ser assim, imagina, nossa, eu não me dou bem com essa pessoa, devo ter matado ela. Não. Se você vai num grupo de pessoas que gostam de pescaria, por exemplo, eu falo, nossa, que chato, eu não gosto de pescaria. Eu não gostaria de viajar para pescar. E quem gosta? Pode ir. Mas eu não tenho simpatia, por quê? Eu acho que gasta muito tempo. Não vejo emoção na hora que o peixe fisga. Quem gosta pode ir. Mas se eu vou viajar com uma turma que gosta muito disso, eu não tenho nada contra eles. Só o costume que eles têm, para mim, é monótono. Eu gosto de outra coisa. Eu não sei, eu gosto mais de veludo, carpete. Entre camping e hotel 5 estrelas, eu prefiro hotel 5 estrelas. Vocês também ou não? Eu gosto de tomar banho em chuveiro com cromoterapia, acende a luz verde, acende a luz vermelha. Eu fico na banheira. Eu gosto de tomar banho do Xona, forte, sabe? Não gosto de tomar banho no riacho. Se vocês gostam, beleza. Então, entenda-se, o comportamento de uma pessoa não é adversário teu, é que o comportamento dele não é como que você gosta, é o que ele acabou de falar, né? Então, pela simpatia, semelhança das inclinações. Mas se você está num lugar, numa cidade,
onde as inclinações são meio diferentes que as suas, ninguém errou de endereço. E você foi combinado, consultado, aceitou passar por isso, para que possa agora voltar ao mundo espiritual melhor. E pode ter a fé, pessoal, passa muito rapidinho. A Vanilda, irmã da Valéria, que é meu médium de transporte, falou: você não está achando que o ano já está passando tão rápido? Tá, meu irmão, estamos em abril já, pessoal. Comemoramos Réveillon esses dias. Eu vejo pelo meu filho: nossa, como o Henrique está moço, está grande, está passando da minha altura já. E não é pela altura, mas nossa, já não tenho mais a infância dele, já estou meio que na adolescência, meio na juventude. Falei: puxa, que rápido. Passa muito rápido mesmo. A encarnação é um momento curtíssimo. Quando eles falam do anjo da guarda, que não é o tema, mas tem a ver pela questão do tempo, falam assim que se por acaso um anjo da guarda acompanha a gente em cada encarnação ou troca de anjo da guarda, ele responde: ele acompanha você antes de encarnar, durante a encarnação e muitas vezes em muitas vidas que você vai ter, que são períodos curtíssimos da tua existência. Você está achando que uma encarnação é muito tempo? É nada, cara. É nada. São praticamente infinitas as encarnações até chegar à pureza, de tão rapidinho que é. O período de encarnado é 3 vezes quase sempre menor do que o período desencarnado na erraticidade. Portanto, vamos aproveitar que nós encarnados, a minoria aqui do salão, a maioria desencarnada, eu não vejo nenhum desencarnado, mas vejo os encarnados. Vocês estão no momento mais raro da existência. É menor o tempo de encarnado do que o período desencarnado. Então aproveitemos para fazer um bom jogo. É como se os refletores estão acesos sobre nós. Está na hora do jogo, o tempo está rolando. Nós vamos voltar à espiritualidade e que voltemos melhor. E Jesus deixou muito claro: é mais importante manter um bom relacionamento do que ser um bom religioso, do que fazer ofertas no altar. Ele diz: se você está pronto para fazer uma oferta, mas se lembrou que tem alguma coisa contra teu irmão, teu adversário, ele fala: guarde a oferta, vai primeiro resolver o problema com o seu irmão, depois de resolvido você volta e faz. Que também é importante ter um movimento religioso, ajudar na quermesse, ajudar na arrecadação das cestas básicas, mas não é mais importante que o problema que tem com o teu irmão. Então não fala: eu não me dou bem com a minha família, mas ajudo muito no centro. Não está compensando, hein? Não está compensando. É melhor você não vir no centro, fazer as pazes, lá depois você volta e vem. E enquanto eu não fizer, alguém te substitui. Jesus cria a história muito claramente. Ele fala: você está diante do altar, pronto para fazer a oferta. Ele monta uma história na qual ele fala: só falta fazer a oferta. Então ele não podia dizer: já que é tão importante assim, faz bem rapidinho essa oferta e depois vai correndo resolver. Não, ele não diz. Ele diz: guarda a oferta porque não dá tempo. Ele podia falar então assim, imagina que um homem acordou na sua cama, no seu leito, olhou aos céus, viu o seu teto, lançou ao Pai uma prece, pedindo uma orientação do que ele devia fazer naquele dia: sair do seu quarto para fazer uma oferta no altar da igreja católica, do templo budista, de uma mesquita, do centro espírita, ou ir no quarto ao lado e fazer as pazes com o seu irmão, ou ir na casa do primo fazer as pazes com ele. Bom, já que está assim, vai primeiro fazer as pazes com o seu irmão. Não foi assim que Jesus falou. Ele já deu a ideia de que a pessoa já pegou a oferta, já arrecadou tudo que pedia, já tomou o ônibus, subiu a escadaria de joelho, já fez as 20 Pai Nosso, 30 Ave Maria, está diante do altar, pronto para fazer. Nessa hora que lembrou, ele fala: não dá tempo, cara, guarda aí, vai fazer as pazes enquanto estás a caminho com o teu irmão. Não é claro para vocês que estar a caminho é estar encarnado? E ele fala: porque se vocês não fizerem as pazes, se vocês não se entenderem, os dois serão colocados em prisão e não saem de lá até pagar o último centavo. Claro que vão sair um dia, mas o que é? Estão emaranhados, está vinculado um com o outro, estão presos um ao outro. Os dois estão em prisão. Um vai encarnar porque o outro também tem que encarnar junto. E só depois disso que vão se libertar.
Quando Jesus na cruz dá o seu perdão, ele se liberta da terra. Se ele não desse o perdão dele, ele não consegue se libertar do planeta, da amarra, porque o sentimento dele vinculou com a mágoa. Se alguém fizer mal para vocês, o único beneficiado é quem dá o perdão. Em nada o teu perdão livra a barra do teu adversário. Ele vai se entender com Deus. Portanto, pode perdoar tranquilamente, porque às vezes você está com medo de perdoar e ele vai ser inocentado mediante o erro. Não vai. Se ele cometer um crime, ele vai responder por esse crime, dê você o perdão ou não. Se você der o perdão, aí é que você não responde pelo crime também de não perdoar. Mas se você perdoar, você se livra e ele fica sozinho com a responsabilidade. Quando Jesus pede-nos perdão, não é que ele pede para Deus pensar melhor e não maltratar a humanidade. Não, Deus não precisa de conselho de ninguém, nem de Jesus. Deus é absoluto nas suas decisões. Jesus estava se desvinculando. Pai, da minha parte está tudo bem, eu entendo que eles não sabem o que fazem e em tuas mãos entrego o meu espírito, vão para casa. Ele se liberta disso. Então é muito importante tentar pelo menos entrosar e tolerar aquela convivência com um membro da mesma família. Ele vai continuar assim, ó. Está bem visto que aqui no mundo espiritual se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que neste mundo de vocês, o nosso encarnado, se reúnem apenas pelo sentido, nenhum motivo tem para se procurarem no mundo dos espíritos. Vamos repetir, ó. Então, a única afeição real é aquela de alma para alma, que sobrevive à morte do corpo. Porquanto os seres que neste mundo encarnado se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo tem para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem pela causa que lhes deu origem. Então, se algum esposo ou esposa está casado por algum interesse carnal, não é só de corpo físico, é interesse da carne, posição social, dinheiro que o marido tem ou que a esposa tem da família, alguma vantagem de poder que ele ganha sendo casado com aquele, como acontece com muitas pessoas que se casam por interesse, não terão nenhuma afeição no mundo espiritual. Quando se separarem, nem vão se ver. Por quê? Porque não querem ficar perto. Tem um interesse voltado ao mundo material. E quando morrer, morre junto. Porque o corpo todo era voltado para esse comportamento. Então, se duas pessoas se amam espiritualmente, vai sobreviver à morte do corpo e estarão lá no mundo espiritual. Se você se dava muito bem com sua avó, você a amava e ela também, e ela morreu, pode ficar tranquilo, é um dos primeiros que você encontra quando você chegar no mundo espiritual. E é gostoso saber disso, porque é real, o único sentimento verdadeiro, alma para alma, e não alma para corpo. É importante ser bonito, cuidar do corpo, se apresentar bem para o nosso namorado, para a nossa namorada, é muito bacana. Mas se ela tem só esse tipo de sentimento de atração, você no mundo espiritual não encontrará, não terá. Agora o item 19 é mais importante e até mais forte. Olha só o que ele vai dizer. Evangelho segundo o Espiritismo. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes, vamos entender assim, família, o Emmanuel de família e parentela. Família é a afeição espiritual. Parentela é nascer com o mesmo DNA, mesmo sangue. Esse é da minha família, laço espiritual. Esse é meu parente, é parentela, é da carne. Você pode estar encarnado, ser parente de alguém que é da sua família realmente, como eu acho que eu sou do meu pai, da minha mãe e do meu irmão. Mas você pode estar encarnado somente por parentela. Ele não é da minha família, esse cara nunca viveu comigo. A hora que nós desencarnarmos, não sei nem para onde que ele vai, para onde que eu vou, porque eu não tenho afinidade nenhuma. Eu não gosto das coisas que ele gosta e eu não penso como ele.
a união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um indício da simpatia anterior, espiritual, que os aproximou. Então, se a Valéria e a Vanilda, que são duas irmãs, têm aqui um amor muito próximo, é o espírito delas que se amam, não é porque são irmãs. Não é o sangue que obriga as que se amem, porque tem gente que tem o mesmo sangue que odeia. Eu não vou pedir para levantar, mas se você já está há mais de 10 anos e não conversa com teu irmão de sangue, tenta um jeito para acabar com isso. Fala que você assistiu uma palestra, que você ficou preocupada e que gostaria de às vezes só está faltando isso para vocês se entenderem. Muitas pessoas, não nem muitas, mas falam que depois que viram um livro, viram uma palestra e que quebraram o gelo, baixaram a guarda para a pessoa, foi tão fácil. A pessoa também ficou feliz. Não sei se vocês sabem aquela música daquela banda dos Raimundos. Vocês já ouviram falar? Os Raimundos? Eles acabaram brigando, o Rodolfo e o Digão. Não importa que vocês não conheçam, aconteceu isso. Eles brigaram e ficaram assim anos sem se falar, 10 anos. Aí um amigo em comum encontrou com um deles e ele falou: cara, eu estou com vontade de ligar para o Rodolfo. É o Digão, era o guitarrista. Eu vi isso num shorts do YouTube. E o cara falou: liga para ele, cara, liga para ele. Eu vou perguntar para o Rodolfo, que era o vocalista, se você pode te ligar. Beleza. Rodolfo, oi. O Digão perguntou se eu posso passar seu telefone, que ele quer te ligar. Pode, cara, claro, pode sim. Cara, passa lá um tempo, toca o telefone. Cara, eles estão contando na internet, tão bonito ver eles, como é bom acabar com uma mágoa. Ele falou assim: Rodolfo, é o Digão. Cara, a voz do Rodolfo embarga do Matar o Madeiro nessa hora. Ele fala: oi, Digão. Cara, você me desculpa? Claro, querido, claro que eu te desculpo. Me desculpa também. E começam a chorar no telefone. O que estava atrapalhando eles? É o orgulho, pessoal. É o orgulho de baixar a guarda, de pedir desculpa. Pessoal, pede desculpa. É atitude grandiosa se fazer isso. Não cria uma desculpa, não. É atitude de gente pequena, espírito pequeno. Vamos ser espírito grande. Se você está certo ou errado, mas pediu desculpa, você demonstrou: cara, eu quero paz, bandeira branca, desculpa, meu. Eu não queria ter falado assim, eu não queria ser quem eu sou. Mas você me desculpa, por favor, eu estou pedindo desculpa. Não cria uma desculpa. Ah, mas também falei assim porque estava muito calor, estava muito frio, porque você não foi na palestra. Não, aí está criando desculpa só para alimentar uma justificativa que não é mais para alimentar. Dois irmãos ali que poderiam ter encurtado o tempo, sofrido menos, fizeram as pazes, vivem em paz agora. Dissolveram aquela mágoa do coração que estava perturbando, que estava incomodando. É rapidinho, não era para contar essa história, nem estava na minha cabeça, mas eu falo. Teve uma vez que a irmã do Chico Xavier, vendo o sofrimento do Chico por um cachorro que estava muito velho, muito adoentado, faz a eutanásia do cachorro. E essa irmã que estava pensando no bem do Chico Xavier, irmã do Chico. O cachorrinho estava lá doente, o Chico gastando tempo, o pouco dinheiro que tinha, ajuda aqui, vai lá, dando passe, né? O Chico vai trabalhar, ela chama um veterinário, dá uma injeção letal e o cachorrinho morre. Quando o Chico volta e vê o cachorro morto, ela não ia contar. Ela ia achar que o Chico ia entender, desencarnou. Mas o Chico fica muito tocado, muito mexido. Mas como que aconteceu? Nossa, mas como? E ela acaba contando para ele. Chico, mas como que você fez isso? E o Chico fica ferido, magoado por aquela atitude. Bom, passa um tempo, o Emmanuel, num trabalho com o Chico, percebe que o Chico não estava conseguindo se desvincular daquela mágoa, aquele sentimento, não em si do desencarne do cachorro, porque o Chico superaria facilmente, mas da atitude da irmã. Ele estava magoado com a irmã dele. Olha como o Chico era humano, cara. Olha como está na carne, é duro. E ele fala: Chico, o que foi? Você não superou a história do cachorro ainda? Você não está dando para te trabalhar. Olha essa mágoa no teu coração. Ele fala: irmã, eu não consigo, estou magoado com a Carmuzina. Ela fez isso. Fala: Chico, assim não vai dar, meu. Nós vamos ter que resolver primeiro esse problema para poder continuar o trabalho. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver
tem um presente, que é uma coisa que a sua irmã quer, não quer? Que ela quer comprar bastante? Tem sim. O que é que ela quer comprar? Você sabe? Sei, é uma máquina de costura. Então, Chico, nós vamos lá comprar uma máquina de costura e vamos dar de presente para ela, para acabar com isso. Mas, mano, espera um pouquinho. Não é ela que tinha que comprar alguma coisa para me dar? Eu que tenho que comprar, ela que me machucou. Eu mano falei, mas essa receita não é minha, não. Essa receita é de Jesus. Ah, é? Como que tem que fazer? Tem que fazer o bem para ela, Chico. Fazer alguma coisa que você demonstre que superou, que está feliz. Então vamos lá comprar essa máquina de costura. O Chico vai lá, vai ver o preço, mas é caro para ele. Eu não sei quanto custa uma máquina de costura aqui em Bitinga, até o exemplo é bom, que tem a feira do bordado, vocês usam muito máquina, né? É caro, ele vai lá, nossa, essa aqui tá caro, vamos ver essa aqui. Conseguiu lá, dividiu em 3 encarnações, comprar essa aqui. Comprou, embrulhou, mandou entregar. Quando chega lá, falou, Carmozinho, oi Chico, vem cá, olha aí, comprei para você. E era aquela máquina. Nossa, diz que a mulher fica tão feliz e ao mesmo tempo tão tocada da dor, de arrependimento que já estava no coração dela de ter feito aquilo, querendo acertar, errou, que ela começa a chorar e fala, ai Chico, você me perdoa o que eu fiz com o seu cachorro, eu só quis te ajudar, você é o melhor irmão que a gente já teve, bom para a mamãe, para o papai, eu fiz esse desastre, E o Chico diz que o Emmanuel comenta e vê sair do coração dela uma luz tão bonita de sinceridade no pedido de desculpa, vai para o coração do Chico e dissolve aquela sombra escura no coração dele, aniquila, que ele acendeu uma lanterna no escuro, acendeu uma vela no escuro, ela quebra a treva. E diz que o Chico fala, não minha irmã, não estou magoado não. Ela não está magoado, né Chico? Eu fiz porque eu te amo, queria que você costurasse as minhas roupas, fizesse roupa para as crianças, você costura tão bem. E eles se abraçam e fazem as pazes. Eu sei que é difícil, pessoal. Aí o Emmanuel vê aquela cena, a Carmozina vai embora, ele fala, tá vendo Chico? As receitas de Jesus são infalíveis. É que a gente não segue a receita dele. Você altera a receita, você é orgulhoso, como todos nós. Eu sei que é difícil, pessoal, mas tem um detalhe entre o teu irmão. Ele é teu irmão, não é o meu. Eu não posso ir lá fazer as pazes com o teu irmão, não estou nem brigado com ele. É você que está. Eu vou fazer as pazes com o meu irmão. Mas você não tem uma família difícil. Melhor para mim. Ou melhor para você que já está resolvendo um problema que o meu ficou para outra encarnação ainda. Eu vou ter que voltar com um problema que está adiado pela falta de capacidade que você já tem e eu não. Mas de algum modo, encontra a tua maneira de pedir desculpa, de atenuar, pede ajuda para a mamãe, pede um intermediador. Falou, mãe, vamos lá, está dando problema, a senhora vai me ajudar, eu quero pedir desculpa, a senhora vai comigo, pede para o pai, pede para o irmão. Faz o que você pode. É um conselho de quem é espírita. Se você não quiser fazer, está contrariando um pedido. Não é fácil? Claro que não. Se fosse fácil, não precisava ter tanta encarnação para conseguir fazer. Então ele vai ler isso aí, tá bom? A união e a afeição de parentes, né, é um índice da simpatia anterior que os aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gosto e pendor nenhuma semelhança apresenta com os teus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que você supõe. Realmente, a pessoa que é muito diferente, que não se entra, não é da família. É verdade, não é mesmo. Não tem nada a ver com essa turma aqui. Ocorrem essas encarnações essa parte é importante, hein? Por que não me dou bem com a minha família? A resposta: Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Eu preciso desenvolver paciência. Com essa família eu não terei personal trainer da paciência. Nenhum desses me ajuda a evoluir. Se eu encarnasse irmão de Jesus, Chico Xavier e Dr. Bezerra de Menezes, pode esquecer o treino de paciência para mim. Eles não vão me dar esse treino. Eles são muito elevados.
Eu tenho que encarnar irmão do Douglas para testar a paciência, porque vai aguentar um cara, quer dizer, fica desabafa, né? Vanilda, então, nossa, sem falar na Valéria. Isso, filho, você precisa de paciência. Então você vai encarnar com duas irmãs, Valéria e Vanilda. Elas vão ser personal trainer da tua paciência. E Jesus? Esse não vai te ajudar, cara. Não vai te ajudar. Então serve de prova para elas encarnar com você e de treino para você do teu progresso. É duplo o sentido, o objetivo de um espírito antipático, esquisito, encarnar junto. Ele fala então, ó, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e meio de progresso para outros. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato com os bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Não é uma bonita explicação, pessoal? Que coisa mais linda. Imagina então que não é essa explicação, que Deus cria a alma e o corpo ao mesmo tempo. Então ele cria uma pessoa mais evoluída do que a outra e vai cobrar a falta de evolução daquele? Eu crio um carro que não anda na água, o carro nenhum anda lá. Eu vou tentar entrar no rio e ele afunda. Eu vou reclamar com o fabricante? Eu que criei, ele não anda na água, cara. Você cria uma pessoa que não tem paciência. Aí você vai exigir dela a paciência, e se ela não tiver, você vai puni-la pela eternidade? Não, ela não tem paciência porque não adquiriu a paciência ao longo das experiências da vida, da existência. Então quando você nasce, você não nasce junto com o teu corpo, você é colocado junto do corpo. Eu fico pensando em maneiras de explicar a reencarnação da maneira mais humilde, respeitosa a quem não acredita, pela possibilidade. Jesus, quando nasceu na Terra, ele já existia? Já existia. Ele não foi criado na encarnação, não é? Ele sempre falou, antes da Terra ser eu já era, antes de Abraão eu já era. Então Jesus existia em espírito. Então Deus coloca um corpo, ele entra num corpo e vive aqui na Terra, é crucificado. Então essa possibilidade existe, de o espírito existir sem corpo. Então, no exemplo de Jesus, Deus fala, vai lá filho, nasce na terra, demonstra para eles o que é o amor. E Jesus então toma um corpo de carne e existe. Por que não poderia existir para mim? Eu só não sou perfeito, então eu vou para o corpo de carne, mas já existia como espírito. E é o que ele fala. Esse laço de família, essas diferenças, vêm de espíritos que ainda não têm paciência, não têm respeito, não têm educação, e vão conviver junto com o duplo objetivo de prova para um e desenvolvimento do progresso para outros. Maravilha, nós precisamos uns dos outros para progredir. Por isso que a sociedade é tão difícil, porque ela nos treina, ela nos lapida nessa situação. Aqui, pessoal, ao falar disso, está falando de progresso. Ter alguém na família que não dá bem com você é para te progredir, e ele também. Ele vai te estimular como uma família, porque por mais que a gente não se dê bem, quando é nosso irmão, a gente se condói quando ele sofre. A gente não pode ouvir alguém falar mal da nossa família. Há um laço que me ajuda, me estimula a amá-lo, diferente de alguém que está longe e que eu não tenho nada a ver com aquilo, né? Olha só essa questão aqui, que isso aqui é muito gostoso de perguntar, ó. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala assim, ó, a vida social está na natureza? É natural viver em sociedade? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias a uma vida de relação. Ou seja, eu desenvolvi a linguagem, o meu cérebro cresceu tanto em relação ao meu símio ancestral, para me dar ferramentas de me relacionar com os meus irmãos. Não é inútil, não é à toa. O corpo físico, ele quer economizar energia. Se você entra na academia, você está obrigando o teu corpo a crescer, porque você está forçando ele. Se você parar, ele fala, opa, não está precisando mais fazer tanta força, vamos diminuir. Para que eu vou manter um corpo que é custoso a troco de eu não usar?
Os pelos do nosso corpo, o terceiro molar, são sinais de que não está precisando mais. Para que eu vou manter mais uma dentição, mais irrigação sanguínea, mais energia para ele, se eu não estou usando? Corta esse dente daí. Para que eu vou ter pelo no corpo se a roupa está fazendo o trabalho? Para que eu vou ter que caminhar tanto se eu tenho meio de locomoção? O corpo poupa energia. O que ele fala? Deus não deu inutilmente o dom de linguagem, a fala, as faculdades, a capacidade para o homem viver isolado. A vida social o estimulará ao progresso. É isso que ele fala. Diferente dos animais, é o destino do homem. Há no homem, no ser humano, alguma coisa a mais além das faculdades e das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir moralmente. Os laços sociais, o de família, são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam os primeiros. Essa necessidade de progresso, no caso de família, é mais estreito, é mais apertado. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por esta forma, e não tem todas as faculdades ainda, não é a faculdade de odontologia que eu não tenho, que eu tenho que fazer o curso. Não, é a faculdade da paciência, a faculdade do respeito. Eu tenho que desenvolver coisas para me apresentar melhor no mundo espiritual. Como que eu posso chegar, pessoal, e me apresentar perante Deus sem as virtudes necessárias para um mundo melhor? Pois é, não vai ter jeito. Então o que eu preciso para desenvolver essas virtudes? Relacionar com situações e pessoas que vão me cobrar essas virtudes. Jesus, Allan Kardec, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier não ajudam nisso. Eles só mostram como que tem que fazer. Quem me ajuda nisso são vocês. Pensa bem, vocês não têm na casa de vocês o personal trainer da paciência? Chama sogra, olha que delícia falar isso. Cunhado, bela madrugada, hein? Eu queria casar com uma mulher que ela não tivesse família. Só ela vem. Ela não tem mãe, ela foi gerada do nada. Ela não tem que visitar a família. Por quê? Porque seria só ela que eu quero. É possível? Não, não é. Quando você casa com uma pessoa, vem um pacote inteiro, cara. Vem pai, sogro, sogra, cunhado, primo, família, costume, tudo. Eu queria tomar só o sorvete, mas veio o palito, uma embalagem junto, que eu tenho que saber o que eu vou fazer com isso. O papel da bala que eu tirei no house está aqui, eu tenho que jogar isso aqui. Eu queria só a bala, mas ela vem embalada em alguma coisa. É isso que acontece. Essa é a relação que Deus criou. Se nós fôssemos gerados do nada, não teria vida social. Mas como não somos obrigados. E para minha mulher, para esposo, para o cônjuge, a mesma coisa. Eu também tenho meu pai, tenho minha mãe, tenho meu irmão, tenho minha cultura, minha família, que vai o pacote inteiro junto. Então, quando você for casar com alguém, olha bem a família também, meu. Vê se compensa uma pessoa receber mais uns 30 no pacote, que às vezes não dá para aguentar. Olha aqui isso, o homem tem que progredir. Isolado não lhe é possível. Não por dispor de todas as faculdades, por não dispor das faculdades, é-lhe necessário o contato com outras pessoas. No isolamento, ele se embrutece e estiola. Pensemos um pouco nisso, pessoal. Num simples pedaço de pão que a gente come de manhã, quantas mãos vocês acham que trabalharam, que manipularam para chegar aquele pão na nossa mesa? Alguém preparou a terra, não preparou? Lançou uma semente, esperou a chuva, viu crescer, tirou a erva daninha, protegeu de insetos ou intrusos ali, colheu, transportou, moeu o grão, não sei nem se é nessa ordem, fez a farinha, vendeu para o coisa, que transportou, que vendeu para a fábrica, que fez a padaria, que chegou para a gente. Eu dependo dessas pessoas para trabalhar. Eu não consigo viver fora da sociedade. Eu vou lá na Valéria Modas, preços ótimos, hein, pessoal? Ótimas promoções. Eu vejo um vestido lá, ai que vestido bonito. Para aquele vestido estar pronto, você vai ter que relacionar com a funcionária da Valéria, vai passar um cartão e acha que é só isso? Não. Quantas pessoas não plantou o algodão, não colheu a seda, não sei lá, fez tudo, o bicho da seda,
para que aquilo esteja lá. E a maquininha do cartão, toda a internet, o processo, é incontável as mãos que trabalharam para que eu pudesse estar ali. Quantas mãos não fizeram esses microfones, a internet, a transmissão, o livro, meu óculos? Eu preciso dos outros, não dá para viver isolado. Se eu viver isolado, tudo que eu quiser fazer, eu tenho que fazer pelas minhas mãos. Então, a vida em sociedade é um fato que nós temos que ver. Só que, fala a verdade, nem todas essas mãos são simpáticas para mim. Quantas dessas mãos não votaram no Bolsonaro? Quantas dessas mãos não votaram no Lula? Quantas dessas mãos não são mãos homossexuais? Quantas não são bissexuais? Quantas não são heterossexuais? Quantas coisas que eu consumo não passaram por pessoas opostas a mim e, no entanto, chegaram até mim? Eu preciso dessa relação, desse respeito. E como eu não consigo sair da sociedade, eu tenho que comprar o pão. Só que na hora de comprar o pão, eu chego lá e falo assim, bom dia. A pessoa me responde assim, poxa vida, cara, não dá para você dizer bom dia, meu? Já estragou o meu dia. O ódio já me consome, cara. Eu não sei se... Aqui em Bitinga acho que não é, mas em Bauru, cara, a pessoa tem uma raiva. E é assim, cara. Você tem que comprar o vestido lá na Valéria Modas. A Valéria é simpática, mas a mocinha que atende lá não vai com a tua cara. Então você tem que tolerar, pela necessidade do produto ou do serviço, a falta de simpatia de alguém. E o que vai fazer? Não sei. Se você quiser ficar mal-humorado, baixa o padrão vibratório. Aí chega lá, já briga com a tua namorada, que você estava mal-humorado, alguma coisa, ou libera radical livre no teu sangue, desenvolve uma doença aí, azar no teu. Ó, nós não somos a nossa ação, nós somos a reação, tá bom? Você vai num restaurante, se veste bonita lá, você está na ação, não é você. O garçom derruba refrigerante na tua roupa, agora é você. É a reação perante aquilo. Isso que te mostra quem você é. Quando está tudo dentro do planejado, é tranquilo. Fugiu do planejado, é como você demonstra o que você é. E olha só, pessoal, graças a Deus é assim, porque se numa orquestra tivéssemos somente violinos, nós não teríamos a harmonia dos instrumentos. Se num coral tivesse só voz de menina, cadê o grave? Se nós não tivéssemos na sociedade tantas diferenças, como aprender com a diferença? Como testar a paciência? Como ser burilado pelas diferenças que tanto me exigem? E quando elas são dentro de casa, então, é porque é muito importante que isso aconteça. Eu vou contar uma história para vocês, pessoal, de pesquisa, que é muito verdadeira. Eu adoro isso daí. Sabe o papagaio? Papagaio, louro, né? Uma pesquisadora, até vamos pegar o nome dela aqui para não esquecer. É uma pesquisadora da Unesp. É aqui, ó, Caroline Junco Fujihara e João Ferreira fizeram uma pesquisa com o papagaio em diferentes situações. Um é o papagaio da selva, habitat natural dele. Outro é o papagaio que foi vítima de tráfico e então foi capturado, está lá num lugar chamado Cetas. Outro é o papagaio do zoológico, que está em exposição, e outro é o papagaio doméstico, o papagaio da vovó. Ele fala, puta, sabe, aquele que fica na casa da vovó. Você sabe do hormônio cortisol? É um hormônio do estresse. Quem está com cortisol muito alto, está com mais estresse no sangue. Então o médico pede isso e se preocupa. Se você está com muito estresse, muito cortisol, não é bom para a tua saúde. Os papagaios ou qualquer animal também tem cortisol. E pelas fezes do papagaio dá para verificar a concentração de cortisol de cada um. E esses cientistas verificaram qual dessas, não espécies, é da mesma espécie, do mesmo período, qual de situações diferentes é o papagaio mais estressado, o que está mais com cortisol. Repito, tem o papagaio da floresta, da selva natural, o habitat dele, fruto de tráfico, foi capturado da floresta, tentado ser vendido, foi capturado e voltou lá para as setas, o papagaio do zoológico e o papagaio da vovó. 4 amostras diferentes. Qual é o mais estressado? Qual que está com mais preocupação na cabeça? Que tem mais cortisol? Quem que vocês acham? Qual que é? O papagaio da selva, Vanilda. Você acertou. Quem foi o papagaio da vovó errou em último lugar. O papagaio da vovó é o mais tranquilo, cara. Ele toca o terror no gato.
Ele bica, ele derruba a vasilhinha dele no chão que acabou de limpar. Ele xinga, ele fala palavrão. Por quê? Ele não está preocupado com a comida dele. Está certinho na cestinha, com a água. Ele não tem predador. O papagaio da selva tem que diariamente procurar comida, acasalamento, proteger do predador, se esconder, procurar um lugar para dormir. Tomam a comida dele, tem que fugir. O papagaio da selva é o que tem mais cortisol nesta ordem. O do zoológico é o segundo menos, porque vai diminuindo a preocupação. Ele percebe que ele não tem erro. Bem-vindos à selva, pessoal. Vocês são papagaios da selva. Porque se não trabalhar, não come. Se não for bonzinho, a namorada vai embora. E se ela não for embora, tem que aguentar a sogra dela, a sua mãe dela. Esses exemplos significam: o papagaio, como nós, temos mais estresse devido à dificuldade de relacionamento. E o que aumenta nosso cortisol? É o relacionamento, é a dificuldade, é um manipular social. Olha essa aqui que eu vi, essa aqui no YouTube, fui lá ver aí, é verdade. Nós temos que tentar enxergar a vida de outro modo. Não enxergar o cunhado como adversário, mas como um veículo para o meu progresso. Eu tenho que tentar enxergar a sogra como aquela pessoa que deu à luz a minha mulher. É o ser que eu amo e que de algum modo eu tenho que tentar uma brecha naquele coração duro e peludo da sogra. Mas, calma, pessoal, também. E tem uma piadinha que assim, eu não sei o que contei nem o que criei, tá? Que feliz foi Adão que não tinha sogra. Não, tudo bem, cara. Vai em frente. Foco, pessoal, não desfoca não. A pesquisa, o teste era assim: é como se eu pegasse grupos de 10 pessoas desse salão, ou seja, inteligência parecida, mesma região, mesma cidade, e entreguei para vocês 3 objetos. Um era uma vela, não vela de 7 dias, nem aquelas velas normal da grossura de um polegar, aquelas velinhas pequenininha, fina. Uma caixa de fósforos, com os fósforos, e tachinhas, aquele prego com uma moedinha com uma pontinha fina. Tachinha. E o objetivo era falar: Vanilda, Valéria, você, Douglas, aí se junta aí em 10. E os grupos assim, vocês têm o objetivo de que prender a vela no mural, acender a vela e ela queimar sem queimar o mural. Tá? Esse é o teste, o objetivo. A pessoa pegava, a grande maioria tentava prender a tachinha na vela, rachava a vela. E mesmo que conseguisse, a vela estava grudada no mural, ia queimar. Queimava a bundinha da vela, acendia o fogo e tentava grudar a vela assim. Ela caía, não dava. E o fogo, ela pensava, não conseguia. Num outro grupo, mesma turma, mas sim, eles eram diferentes. Os mesmos objetos, as velas, as tachinhas, só que a caixa de fósforo não era entregue a caixa com os fósforos dentro. Era retirado, esvaziava os fósforos e era entregue a caixa separada dos fósforos. Todos acertavam. Pegava a gavetinha do palito, colocava ela fincada no mural, ela ficava com um suporte, acendia a vela em cima e conseguia. Não mudou o material, só mudou o modo como enxergar aquilo. A caixa de fósforo passou a ter um valor diferente, não só para entregar os palitos, mas como um suporte para a vela. Pessoal, vamos tentar enxergar as pessoas como suportes para nosso progresso. Eu preciso conviver com eles. Se não fosse as pessoas que fazem as coisas funcionar, eu não teria como vir assistir a palestra aqui. Vocês vêm aqui e gostam, você está limpinho, está fresquinho, com ventilador, bem iluminado, som bom, porque alguém trabalhou para fazer isso. Você não pode não querer que essa pessoa exista e querer só a obra de quem não existe. Isso que a gente tem que perceber que a vida oferece. E se você encarar o modo diferente, você atenderá a Jesus que fala: no mundo tereis aflições. Não vai acontecer, não tem jeito. No mundo tereis, não é assim, tereis aflições se nascerem em Ibitinga. No mundo tereis aflições se forem de Bauru. No mundo tereis aflições se forem médicos ou dentistas. Não, todo mundo vai ter. O mundo é de prova e expiação. Mas façam como eu, diz Jesus, tenham um bom ânimo. Respondam ao mundo, reajam ao mundo de uma maneira melhor. Ofereça toda a possibilidade de entender e ver que aquilo é uma caixa de fósforo que pode ser usada como suporte, não só para transportar o palito. A mamãe
da nossa esposa, do nosso esposo, não é só a caixa que transportou ela pode ser usada como suporte para o que eu preciso progredir. Parece para mim isso é tão sensato e tão lógico. Mas, meus queridos, na prática agora, estava vindo para cá e conversando com a Van, não sejamos como a grande maioria é. A Van estava comentando que realmente lá em Bauru, aqui em Bitinga não, mas em Bauru as pessoas que estão parando nas vagas de carros estão parando muito mal, por exemplo. Ocupa a vaga do outro. Às vezes, como a Van falou, desce, vê que tem uma garagem que ela podia voltar um pouquinho, porque não dá para um carro parar ali, mas se ela parar um pouco melhor, cabe outro na frente. Não, ela não faz. Quando vocês forem atravessar a rua e forem pedestres, portanto, está fechado para o carro, está aberto para você, você vai atravessar. Mas assim que você pôs o pé na rua, abriu para os carros. Dá um símbolo de intenção que você quer sair da rua rápido. Então você está lá andando, não faz assim não, abriu, você olha por cima do ombro e vai mais devagar ainda, cara. Putz, que orgulho bobo, cara. Eu estou com o pé machucado. Finge que você quer andar mais rápido, só para alegrar o coração do motorista. Para que fazer diferente? Eu vi isso, uma cena bastante. Eu moro perto de um supermercado, do Taust. A pessoa vai com um carrinho e o carro dele está parado, ele para assim, invadindo um pouquinho a vaga do outro. Ele está colocando a mercadoria no porta-mala. Aí vem um carro e quer parar ali, ele não apressa, cara. Ele não põe mais rápido um pouco, ele não tira o carrinho para o outro parar. Ele tem um orgulho que supera a boa vontade dele. Se eu queria ser Deus nessa hora, viu, meu? Só para fazer um mal para essa pessoa, cara. Eu queria ser Deus para poder fazer um mal. Olha que contradição. Puxa, cara. Não, o orgulho é tão profundo ainda. Ou seja, tenta viver numa sociedade onde você colabora mais para o bem-estar de todo mundo, meu. E pode saber, Jesus está vivendo isso. Você não tem que, e você não se diminuirá. Mas enfim, a gente não quer fazer, não faz, e assim é que é. Mas, meus amados, a última só aqui tem uma pesquisa científica aqui muito verdadeira. O cérebro humano cresceu 3 vezes mais do nosso símio ancestral. Se eu pegar o meu pai, Euri, pegar o Henrique, volta uma geração, o pai dele, eu, Tato, uma geração voltamos, volta mais uma, Euri, meu pai, volta mais uma, Joaquim, meu avô, volta mais uma, Eusébio, meu bisavô, volta mais uma, não sei, eu não lembro o nome desse aí, volta mais uma, eu voltar 10 mil gerações, 20 mil gerações, esse senhor da linhagem direta da minha família até chegar no Henrique, e eu colocasse ele num zoológico, eu fosse lá olhar para esse senhor, meu tataravô, eu acharia ele um macaco muito engraçado, diferente de mim. Anda sobre duas pernas, não põe mais a mão no chão, esquisitão. Só que o cérebro dele é 3 vezes menor do que o do Henrique. O que fez o cérebro crescer? Os cientistas ficaram encucados. Por que o cérebro mudou? As coisas só mudam quando tem necessidade. Eu falei que se você não está mastigando mais alimento duro, o terceiro molar vai desaparecer, como está desaparecendo. Por que o cérebro cresceu tanto? Não é pela dificuldade de manipular um caderno, um livro. Não é pela dificuldade de construir um instrumento. Eu toco piano, eu gosto de música, toco violão. Eu consigo tocar piano e conversar. Depois que aquela música está no meu cerebelo, eu consigo ficar andando e conversando. Eu consigo dirigir e conversar. Isso é fácil para o cérebro. Ele pega rapidinho e já põe no piloto automático. Mas a dificuldade de relacionamento entre os indivíduos da mesma espécie é muito exigente. Portanto, se verificou a teoria do cérebro social, no qual, quanto mais complexa é a sociedade de uma espécie, maior é o cérebro da espécie. Todas as pessoas, todas as espécies são assim. Golfinho tem uma sociedade bem complexa, não tanto quanto a nossa, mas tem o cérebro grande. Cupinzeiro tem uma líder, uma rainha, e o resto é do proletariado.
Sociedade simplíssima. O cérebro, tamanho de um alfinete. A cabeça de um alfinete. O cérebro é exigido conforme você vai tendo exigências da matéria, da relação social. E é isso que dificulta. Não é dirigir o carro até a casa da namorada para o Natal. É relacionar com a família dela no Natal. É isso que exige. E graças a Deus, é isso que vai me fazer ser melhor quando eu voltar para o mundo espiritual, para o mundo que eu verdadeiramente sou. Acabará rápido. Se eu não gosto, se eu não me dou bem com certas pessoas, eles não estarão no lugar que eu vou. Está falado, eles não são simpáticos a mim. Pode até que ser o lugar deles seja superior ao meu, mas não é onde eu estarei. E um exemplo maravilhoso que a gente acaba de um menino chamado Chico Xavier, que viveu a história de duas pessoas que tiveram na mesma família um anjo amoroso e um anjo do mal, aparece na vida do Chico, mostrando para ele que ele enfrentou com beleza e bravura as duas situações. O Chico morreu, a mãe dele com 5 anos de idade, e ele vai morar com uma madrinha, Dona Rita de Cássia. O Chico fica órfão de mamãe com 5 anos. Todos os irmãozinhos dele foram entregues para famílias com madres, com padres para cuidar da criançada. E o Chico, então, morando com essa senhora, apanhava muito. Não era uma maneira de educar uma criança, batia com muita força, não batia nem com a mão. Hoje não pode nem bater com a mão. O que eu acho até que está certo, sei lá. Mas batia com um instrumento, com chinelada, garfada, chicotada. E o Chico estava apanhando muito e essa situação aconteceu. 2 anos de surras incessantes. 2 anos viveram Chico Xavier junto da madrinha. Numa tarde muito fria, quando entrou em conversa com Dona Maria João de Deus, sua mãe em espírito, o Chico implorou: mamãe, se a senhora vem me ver, por que não me retira desta casa? O espírito carinhoso afagou e perguntou: por que está tão aflito, filho? Tudo no mundo obedece à vontade de Deus. Mas a senhora sabe que faz muita falta e eu estou apanhando muito. A mãezinha o consolou e explicou: não perca paciência, filho. Pedi a Jesus para enviar um anjo bom que tome conta de vocês todos. E sempre que Chico revia a mãe, o menino indagava: mamãe, quando é que esse anjo chegará? Espere, meu filho, era a resposta de sempre. Decorridos 2 meses, o senhor João Cândido Xavier resolveu casar-se em segundas núpcias. E Dona Cidália Batista, a segunda esposa, reclamou os filhos de Dona Maria João de Deus, que se achavam espalhados em casas diversas, que fossem trazidos para morar com eles. Eu tive que reler isso aqui umas 10 vezes para acreditar. Como que é? Uma mulher pobre, mas pensa num ser pobre, casada com um miserável, que era o pai do Chico, só casa se chamar toda a criançada que está espalhada para morar com eles? Quem daqui faria isso? Fora a Vanilda e a Valéria? Quem daqui que... Deixa os pestinhas para lá, meu. Pega o menorzinho, o caçula então, ou que já está criado, vamos embora. Não, ou não tem casamento, ou você chama toda a criançada para morar com a gente. Dona Cidália Batista exigiu isso. Foi assim então que a nobre senhora mandou buscar também o Chico. Quando a criança voltou ao antigo lar, contemplou a madrasta que lhe estendia as mãos. Dona Cidália abraçou e beijou com a ternura maternal e perguntou: meu Deus, onde estava esse menino com a barriga desse jeito? Que ela levanta a bolsa do Chico e vê as garfadas. Chico, encorajado com o carinho dela, abraçou-a também como o pássaro que sentia saudades do ninho perdido. A madrasta bondosa fitou-o bem nos olhos e indagou: você sabe quem eu sou, meu filho? Sei sim, a senhora é o anjo bom que a minha mãe falou que viria cuidar de mim e do papai. E desde então, entre os dois, brilhou o amor puro com que Chico seguiu a segunda mãe, até o dia da sua morte, pois em pouco tempo a Dona Cidália morre também e o Chico fica órfão pela segunda vez de mãe. Ou seja, pessoal, quando o Chico implorava para a mãe dele ajudar a levar ele, que ele estava apanhando muito, apanhando para valer, ninguém aqui apanhou assim, ela falava: tenha paciência, filho, aguenta,
Você não sabe que tudo passa pela razão, por Deus, nada acontece sem a vontade dele? Vai chegar o dia que você vai dizer, chega, tira ele. E ele não falava mal de Dona Cidália Batista, aliás, Dona Maria Rita de Cássia. Ele falava, não admito, não pode falar mal de uma mulher que tem uma criança adotada, que era o Moacir, e que cuidou de mim no momento que meu pai precisava. E ele retribui isso, porque Dona Cidália Batista morre, mas tinha deixado filhos. Eu acho que do primeiro casamento com Dona Maria João de Deus, o senhor João Cândido deve ter tido uns 11 com o Chico. Depois tem mais uns 9 com a Dona Cidália. Uma coisa que nós não podemos negar é que o senhor João Cândido colaborou com a reencarnação, hein? Isso ninguém deixa falar. E ele fala, do mesmo modo como Dona Cidália cuidou dos filhos da minha mãe, eu vejo necessidade de eu cuidar dos filhos da Cidália, que eram irmãos dele por parte de pai. E ele cuida em retribuição a esse laço sagrado da família. Acho que vocês sabem, mas eu digo, o Chico Xavier começou a demonstrar interesse em psicografar romance. A Zilda Gama já estava psicografando, e ele fala para o Emmanuel, eu queria escrever romance também. E o Emmanuel fala, Chico, o romance não é tão simples, nós temos que estar muito mais vinculado em mente, né? Tem que ter uma concentração muito grande para escrever. Mas vamos tentar. Então tá bom, vamos tentar. Só que as crianças, os filhos da Cidália Batista eram muito pequenos, e o Chico cuidava dessa criançada, e não estava dando tempo, não concentrava, tinha que toda hora parar para ir lá. O Emmanuel falou, Chico, vamos fazer o seguinte, vamos esperar as crianças crescerem primeiro, depois que elas estiverem independentes, a gente escreve os romances. Eu entendi, porque realmente não eram romances muito importantes, era só Paulo Estevam, Renúncia, 2000 anos, era só essa turminha aí, que esperou. Por quê? Porque alguém já havia falado, se você estiver diante do altar, pronto para entregar a tua biblioteca, teus livros, mas vê que você tem alguma coisa para resolver com a família, guarda isso, resolve primeiro com eles, e depois você volta. E o Chico cumpre isso. Eu sei que daqui a pouco eles voltam para casa e vão encontrar lá os personal trainers de vocês. Eles estarão lá, mas vejam eles com outros olhos. Vejam como Maria Dolores fala, um companheiro de lado, triste, agressivo, irritado, causando-lhe preocupação, é sempre um irmão que procura consolo à própria amargura, pedindo-lhe compreensão. Se ele te oferece voz de briga, dê-lhe em troca uma frase amiga, mas que nada lhe faça alterar. Ou então simplesmente irradia uma oração de alegria que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e a auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas as máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante aos irmãos em revolta, saibas que estás sob a escolta do mensageiro do bem. A dor, as pessoas, a família, com o tempo varia. Cada um de nós tem a sua no seu dia. Mas por isso eu lhe peço, nunca desprezes ninguém. Pelas sagradas mãos de Chico Xavier, Maria Dolores. Recado espírita, voltemos para a nossa família, amemos o máximo que der, para que quando saiamos daqui do mundo da terra e para o mundo espiritual, o anjo da guarda nos dê um abraço e diga, parabéns, vocês voltaram muito melhor. Até a próxima, meus amados, que Jesus abençoe. Bela palestra, bela reflexão. Se tem alguém em casa que ele disse aí, vai chegar e abraçar e procurar zerar. Mas isso que sempre falam, né? As pessoas mais difíceis da família é que a gente tem que dar mais atenção e procurar
melhorar o relacionamento para na próxima não voltar e ter que continuar esse difícil relacionamento. Querido Tato, obrigado mais uma vez pelas palavras do Evangelho que faz a gente refletir e procurar no nosso dia a dia pôr em prática essas mensagens do Mestre Jesus, porque ele não erra, né? Ele acerta sempre. É difícil? É, mas não é impossível. E Deus tem a paciência com nós que nós não temos com ninguém, porque Ele espera a hora que a gente quiser a nossa melhora. Ele vai estar sempre de braços abertos, nos esperando e feliz pela nossa mudança. Nós vamos dar o passe coletivo hoje e eu peço à irmã Fatinha para fazer a prece de preparação para a prece coletiva. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso divino amigo, nosso irmão mais velho, pelas bênçãos desta noite, pela espiritualidade amiga aqui presente, nos envolvendo em ternura, em paz, em equilíbrio. E que possamos levar para os nossos lares um despertar de consciência, para que consigamos vencer a nós mesmos. Mestre querido, ilumine todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Só o Senhor sabe a necessidade de cada um. Que possam receber um abraço fraterno, possam ser envolvidos em ternura, em paz, em amor. Pedimos aos nossos irmãos, médiuns, que se posicionem. Para que possamos juntos doar o melhor de nós, Senhor Jesus, ampare os nossos irmãos, fluindo cada um